Tá todo mundo falando do filme A Odisseia. Eu assisti esse filme recentemente e, bem, já adianto aqui que foi uma experiência muito boa. Eu vi que tem uma galera que tá criticando bastante o filme por não ter cobrido tantas coisas, ou seja, o tanto que elas queriam que cobrisse. Mas, assim, eu acho que tudo isso começa quando as pessoas esquecem que o filme é uma adaptação de um poema que é bastante extenso. Então, assim, se o filme adaptasse 100%, assim, numa escala de 1 para 1 com o conteúdo do livro, cara, a gente teria um filme de 15 horas. E, cara, se o Nolan tivesse feito um filme de 15 horas, a galera ia estar reclamando que o filme colocou coisa demais. Então, bem, não importa a quantidade de história que vai ser coberta, sempre vai existir as reclamações, porque o ser humano gosta de enxergar problema nas coisas. Isso é a nossa natureza. Mas enfim, eu não acompanho muitos filmes há bastante tempo, porque não estava saindo muita coisa que me agradasse muito. Mas eu decidi ver esse filme da Odisseia de cabeça aberta. Eu tinha ali uma certa expectativa, mas não nada muito e nem muito para baixo. Estava ali na expectativa certa, eu diria. E cara, eu fui surpreendido. Porque foi uma boa experiência, foi algo que é um filme que faz lembrar do porquê que existe o cinema, porquê que é bom ir pro cinema, porquê que é bom enxergar uma tela gigantesca e acompanhar uma história, porquê que é bom sair da minha casa para ficar 2 horas vendo uma outra tela, sabe? Eu acho que esse filme honra muito isso, justifica a sua existência como obra de arte e também como adaptação. Sabe, como eu falei, as pessoas costumam esquecer que o filme se trata de uma adaptação, ou seja, é uma releitura para que ele caiba nesse formato que é um filme. E bem, eu acho que a galera que nunca trabalhou com audiovisual em algum momento da vida não tem essa noção de quando a gente tem muito material e um formato muito curto como produto final. Quando eu digo formato curto, seria em questão de tempo, pouco tempo e muito material a ser trabalhado. Então, assim, quando a gente está nessa situação, a gente precisa fazer escolhas. Não dá para colocar tudo, porque senão vai ser um negócio super corrido e sem nenhuma profundidade, sabe? Não daria para entender nada. E aí, as reclamações seriam a velocidade do filme. Mas enfim, quando a gente vai fazer uma produção audiovisual, que a gente tem uma limitação de tempo, a gente tem que fazer escolhas. E toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente não escolhe outra. Ou seja, a gente está dizendo sim, e esse sim obriga a dizer não para uma outra coisa. Isso é escolher. E é justamente isso o que o Nolan fez no filme. Ele pegou toda a história e ele disse sim para algumas coisas e disse não para outras. E, na minha visão pessoal, dentro dessa perspectiva do que ele escolheu abordar, do que ele escolheu mostrar na tela, eu vi com muito bons olhos. Eu gostei bastante do que ele trouxe. Eu já li o livro A Ilíada, não li a Odisseia ainda, mas assim, do que eu conheço da mitologia, foi uma adaptação muito boa. Claro que não trouxe 100%, mas assim, trouxe todo o relevante e entregou tudo que tinha que entregar, na minha visão. Claro, né, que poderia ter tratado com mais sobre os deuses, que ficaram um pouco de escanteio no filme. Mas ainda assim, eu entendo as escolhas. A gente viu, é um filme de 3 horas. Então, assim, se cortando muita coisa se tornou um filme de 3 horas, imagine se tivesse mais. Aí, claro, a gente poderia entrar no mérito de que o filme poderia ter uma parte 1 e uma parte 2. Só que, bem, essa não foi a proposta do Nolan. O Nolan, ele se propôs a fazer caber em um único filme essa mitologia, esse conto da mitologia grega. E bem, dentro dessa proposta, eu achei que foi muito bem executado, porque trouxe os personagens principais, passaram ali pelos principais pontos do caminho do Odisseu, até ele voltar para casa. Eu tô me segurando para não soltar spoiler, mas essa história já existe há 700 anos, né? Não sei se é spoiler ainda.
Mas enfim, eu tô aqui tentando não estragar a experiência de quem ainda não viu o filme. E assim, se 3 horas te assusta, saiba que você nem vai sentir isso, sabe? Só vai, só confia aí. E assim, quando você entrar no cinema, você não vai ficar olhando o relógio ou o celular, cara. Você vai estar assistindo o filme. E, cara, você não sente. O filme tem um ritmo muito bom. Eu vi um pessoal reclamando que o começo foi meio lento e tal. Eu também vi pessoal reclamando da cena da Cersei, todo o destaque que ela teve. Mas assim, eu de um tempo pra cá, pra tentar curtir um pouco mais a vida, eu parei de tentar enxergar uma obra de arte com todo esse viés técnico e eu acho que eu consegui entender de fato o que é arte, porque a arte é um meio de expressão. Então, assim, não importa qual foi a sua reação, a arte cumpriu o papel dela. Esse é o ponto, porque a arte é provocar uma reação. E assim, sabendo disso, quando a gente assiste um filme e a gente não gosta, sabe, eu desenvolvi essa consciência de que aquilo foi feito para não ser gostado. É exatamente essa sensação que o diretor está tentando te passar, sabe? É de horror, é de susto, é de nojo. Cara, é isso. Nem tudo é para agradar a gente, nem tudo é para dar certo, nem tudo é para dar errado. Então, nesse sentido, eu acho que o Nolan executou muito bem as partes ruins e boas do filme, no sentido do que está acontecendo, né? Não de qualidade técnica do filme. Mas assim, eu acho que foi bem balanceado, ele soube trabalhar muito bem as emoções do telespectador, causar a repulsa que ele tanto queria, e também a vitória no final. Deixa eu ver, de pontos assim, por mais que eu tenha achado um filme 10 de 10, porque eu me surpreendi bastante, alguns pontos que eu gostaria de ver mais seria ver um pouco mais dos deuses. Isso envolve Poseidon, Zeus, a própria Atena, apesar de aparecer no filme algumas vezes, é muito pouco. Achei bem superficial a participação da Zendaya. Eu tive a sensação que ela estava lá só para ocupar espaço, sabe? Eu não vi muito ela agregando muito. Ela só aparecia e fazia o seu pensar um pouquinho mais, sabe? Mas enfim, eu acho que dentro da proposta que o Nolan quis trazer foi uma ótima execução. E um outro ponto também é que não utilizar CGI, cara, dá uma profundidade muito acima. Porque assim, apesar de ser uma história sobre mitologia, assistindo um filme você sente muita verdade no que está acontecendo, justamente porque não tem efeitos especiais, cara. Você vê coisas que poderiam acontecer na vida real. Sabe, a gente vê ali o fogo que está queimando é realmente fogo, as pessoas que estão correndo são pessoas de verdade, os gigantes são realmente gigantes. Não sei se vocês viram lá o post dos atores, cara, de mais de 2 metros para fazer aqueles soldados gigantes. E, cara, eu achei muito massa essa camada de realismo que o Nolan conseguiu trazer, apesar de ser uma história mitológica, né? E um outro ponto que eu não gostei também foi aquele cavalo. Porque assim, aquele cavalo estava muito bem feito. E o filme disse que a tropa do Odisseu fez aquele cavalo com os restos dos navios. E cara, para você fazer um cavalo daquele, você precisa de um equipamento de marcenaria muito avançado. E assim, ninguém vai pra guerra com esse tipo de equipamento, sabe? Então, só essa parte assim foi o que mais me incomodou, na verdade. Aí eu vi até uma comparação com o cavalo do filme Troia. Aí lá realmente sim parecia um cavalo feito com as partes de navio. O cavalo que o Nolan trouxe estava perfeito demais, sabe? Então não acho que combinou muito com a situação de soldados que estão há anos e anos guerreando e pegaram o resto do navio para construir um cavalo improvisado, digamos assim. Cara, esse cavalo não me passou a verdade, da mesma forma que o restante do filme. E, bem, acredito que é isso. Apesar dessas ressalvas, acho que é um filme muito bom. É uma proposta, dificilmente a gente vai gostar de tudo, porque não foi a gente que dirigiu o filme. Então, é muito difícil alguém concordar 100% com a visão de um outro ser humano. Isso é normal. Mas isso não tira o mérito do filme, foi uma boa adaptação e uma ótima experiência audiovisual. Se você não viu ainda,
vai correndo pro cinema assistir.